A gente está aqui em mais um Clube do Livro, pessoal. Clube do Livro. Vamos estar falando aí de mais um livro hoje aí. Hoje nós se colocamos à disposição de ler nessa semana Nação Dopamina, né? Isso aí foi indicação de um padre, por incrível que pareça. Estava numa missa e ele falou, gente, tem que começar a estudar alguma coisa aí da psicologia, dessa questão imediática que a gente está tendo, dessa experiência de prazer instantâneo, né? Que a gente está nessas telas fazendo review. E a gente trouxe aí o livro Nação Dopamina. Achei interessante. Para nossa proposta, dentro do Clube do Livro, ter uma fugidinha de leve, porque é algo bem técnico a respeito de vícios, de uso de entorpecentes, mas depois de ler bastante, analisar, eu cheguei a uma conclusão bem curtinha assim para dar para todos nós. Nós somos uma máquina química. E aí a gente vê nesse livro diversos ensaios, né, de uma psicóloga que trata seus pacientes, alguns com os vícios sexuais, outros com os vícios de fumo, e diversas situações nesse sentido. E aí a gente vê que nós somos uma máquina química, né? E a gente realmente está vivendo uma geração em que as pessoas estão vendo os vídeos muito rápido, né? Eu andei fazendo uma análise, eu estou fazendo isso como teste, eu sei que o alcance ainda não é grande, né? A gente vai fazer esse material para que ele seja utilizado para novas etapas do projeto, para novos parceiros. Estou muito contente com o avanço aqui das atividades, né? É um desafio um pouco difícil, né? E hoje eu coloquei no blog que eu ia começar do fim para o começo. E às vezes vocês estão me vendo falando aqui, aí vocês pensam, pô, esse cara não tem problema, porque eu tenho uma estrutura grande que eu acabo cuidando ainda, né? Mas assim, são 25 anos fazendo isso. Eu queria trazer um pouco essa lembrança até nesse tema hoje, mas a gente depois entra rapidinho. A gente abriu aqui em 11 de dezembro de 1998. Foi um negócio que meu irmão, eu tinha 20 anos na época, hoje eu tenho 45, faz 25 anos, né? Vai fazer 26 quando fechar o ano. E aí a gente queria fazer uma escola de música, aí catou as cadeiras, juntou, tinha... Na época, meu irmão estava com uma companheira, ele trouxe, ela virou secretária, fez uma fila aqui achando que o SEDAI era Senai ou Senac, né? Que a gente tem o SEDAI como um espaço, como um local de atividade, né? E eu estou trazendo hoje essa reflexão que a gente, para fazer esse tipo de atividade, a gente precisa entender o propósito, né? São 25 anos mantendo um espaço aberto. Eu nunca deixei fechar, né? Que meu irmão acabou saindo e eu fiquei no controle disso. E isso me deu glórias, me deu situações boas, mas também me deu muito trabalho. E foi difícil de segurar e não deixar a porta se fechar nesse período, né? Depois entrou o Angrason, que é uma empresa que eu tenho no meu nome, com CNPJ, tudo certinho, que faz produção, tem diversas, faz atividades de programação, e a gente veio nessas etapas. É interessante lembrar dessa passagem porque são 25 anos. Nesses 25 anos nós fizemos um evento aqui chamado Itaim Festival. Nós estamos numa região do extremo leste de São Paulo, né? E esse Itaim Festival ele teve 7 edições. Isso aconteceu em 1900 e bolinha, 2000 e pouquinho, 2005 foi o último. E a gente fez 7 palcos simultâneos com teatro, samba, gospel, tudo que se possa imaginar. E tinha muita energia de querer fazer, né? Então, isso me deu alguns louros. Eu pude ser um dos primeiros produtores do CEL, eu pude trabalhar na Câmara de Animação Econômica na área de cultura e informação, fazendo a questão do empreendedorismo local. Depois eu fui chamado a ser supervisor de cultura e tudo que eu ponho a mão eu tento ter meta e me doar
100%. Então, quando eu fui supervisor, eu falei, eu vou fazer o máximo de eventos possível. Na época tinha as bibliotecas, as casas de cultura, hoje não é mais assim, sob o meu comando. Então, eu inaugurava praça, fazia evento, criei uma equipe lá para carregar som, para poder fazer as atividades acontecerem. Nós conseguimos fazer 80 eventos em 2 anos. Eu tive um acidente de automobilístico e eu saí, né, que eu tive que ficar fora. E aí tem outras experiências e tal. E esse espaço prosperidade, ele não é fácil de manter ele aberto, não é fácil de fazer essas pinturas, o espaço todo aberto é um espaço grande, né? E eu falo, a gente tem desafio também. Mas vamos voltar para a questão do livro, né? Nação Dopamina. Então, o que a gente tem nessa situação do livro, né? O livro ele se divide em 3 partes. A primeira parte, a autora explica a questão do comportamento humano, né? Como que as pessoas acabam ficando em alguns vícios, em algumas situações, e é difícil para elas quebrar tudo isso. E a gente vê que isso é uma questão química, né, lendo todo o livro, porque assim, por que as pessoas têm essas situações? Alguns deles até eu já tive, do tabagismo, o vício por pornografia, graças a Deus há muito tempo eu não tenho e não participo disso, mas já tive por algum tempo da minha vida. E a gente vê que como que a gente sai desse vício? Né? Ela explica a questão técnica, né, de uma análise de uma psicóloga e tal. Mas é uma questão comportamental, de efeitos químicos mesmo do cérebro. Quer dizer, eu, por exemplo, falando do tabagismo, por que eu larguei o tabagismo? Porque eu acabei ficando com vergonha de ser uma pessoa de fé, uma pessoa que fala de Deus, uma pessoa que tem Deus muito dentro de mim e de vez em quando fumava um cigarro. Então, ficou um confronto. Inclusive, ela conta isso no livro. Ela fala, a gente não fala de religião, que ela é psicóloga, técnica, né? Mas, às vezes, isso é bom. E esse constrangimento é interessante. Então, imagina, é interessante esse exercício. Às vezes, você se colocar numa situação de ter que, às vezes, estar liderando algo ou estar, pelo menos, num foco. Você se cobra, você fala, não posso falhar com essas coisas básicas, né? Então, é muito interessante, né? Aí ela fala da consequência dessa era da dopamina, né? Quando a gente está falando de dopamina, é a reação química do cérebro, daquele prazer, que ele pode ser pleno, como ele pode ser imediato. Então a droga, ela te dá aquele pico de prazer e depois você fica em depressão e você vai precisar cada vez usar mais droga. E para quem acredita, que no caso ela não fala de fé nem nada, porque ela é técnica, mas para quem acredita numa fé maior, é interessante, né? Porque você meio que se coloca à disposição de falar, não posso fazer as coisas erradas e isso te policia no sentido de tentar caminhar no correto, né? Queria entrar um pouquinho com essa situação, mas porque ela fala mesmo no livro, achei interessante, né? E aí depois ela dá o caminho da recuperação, né? Na terceira parte, ela já fala sobre algumas soluções, sugestões. Ela fala inclusive sobre isso, que às vezes você se colocando numa situação de vigilância, né, da honestidade, ela termina no livro falando um pouco da honestidade, de falar a verdade, que é difícil falar a verdade, mas toda mentira te leva a outra mentira, que tem que ser outra mentira, e você vai se enfiando na mentira e ela vai se tornando algo que te deixa para baixo, né, como ela analisa, né, a questão do comportamento. E essa questão da tecnologia também, que a gente tem que ficar se aparecendo e tal, isso não é bacana. E ela coloca essa questão do vício com as imagens, com você eu mesmo, vou ser sincero, para começar a fazer vídeos, tudo, porque eu não sou muito de fazer isso, eu fico um pouco ansioso quando vai chegando a data, né? Mas eu estudo bastante, eu analiso para poder passar alguma coisa para vocês, né? E é muito legal. E ela conta várias experiências assim de uma pessoa casada que tinha vício com questões sexuais, criou uma máquina, né? E de repente não falava para a esposa e viajava, levava umas peças e de repente o momento da cura dela foi quando ela foi honesta, confessou que tinha esse vício e tudo, e aí meio que foi se auto-curando, né? E ela falou da questão da medicação, que as pessoas não largam a medicação porque
A medicação acaba trazendo uma consciência que a pessoa entende onde ela está, então ela não vai cair num vício de coisas mais ilícitas, assim, né? Entorpecentes, tudo. E para sair dessa medicação é bem complicado, porque aí é a questão da química, né? A pessoa... É muito bacana, eu aconselho vocês a ler Nação Dopamina, foi legal. Fugi um pouquinho, eu acho, porque a gente aqui quer falar de empreendedorismo, de prosperidade, né? Mas foi bacana. Nosso próximo livro, eu queria fechar esse ciclo aí com esses 5 livros, né? Que foi até agora, ou 4 livros, 5 aulas, né? Que nós tivemos até agora. Que assim, a gente fecha esse ciclo de análises mais profundas. Nós vimos o Thiago Brunetti com inteligência emocional, que é muito legal, né? Que ele fala de como se comportar. Nós vimos o Paulo Vieira com o alto poder da responsabilidade, eu achei muito bacana. Então vocês vejam aí, quem for vendo o vídeo vai pegando essa sequência, que essa sequência foi legal. O Foco, Daniel Goleman, ele é muito bacana também, que ele te dá um insight assim de você realmente não ficar com a mente vagando e pensando nas coisas que ficam tirando a gente do foco, né? O foco é importante para você crescer. Esse da Nação Dopamina fugiu um pouquinho, mas não deixou de trazer algo legal, que a gente é uma máquina de química e realmente a gente precisa ter exercícios para estar com ânimo, para de repente sair fora de uma situação que não é interessante, de vícios, né? E é importante também ir atrás de um especialista, não ficar também achando que só a igreja, ou só a fé, ou só algo que você acredita vai mudar você. Às vezes você precisa ir no especialista para poder achar um caminho, não adianta você querer se curar sozinho. Eu tentei analisar muito essa questão de como a fé impacta na gente, né? E um dos caminhos, ela até aborda no livro, é esse. Você acaba tendo vergonha de fazer uma coisa errada. Você acaba falando, como eu posso ir para o púlpito ou falar de algo e ao mesmo tempo fazer coisa errada? Então você não faz, porque você auto-policia. E tem uma pesquisa que 70% dos pastores numa certa época via pornografia nos Estados Unidos. Então você vê pastores, pessoas que pregam. E é complexo isso, porque é um número alarmante. Então não se tem essa abordagem, não se fala muito disso, mas existe. A gente está hoje, cada vez mais, a sociedade está nessa coisa do vídeo curto e esse negócio de passar. Eu observo meu filho que tem 11 anos, né? Sempre converso com ele, vem um negócio mais comprido comigo, tudo. Porque ele fica pulando as coisas e eu falo, isso aí não é legal. Você tem que verificar, não, mas esse é o mundo atual, então realmente, de repente, a gente tem que estar vendo até que ponto se adaptar e até que ponto puxar para sair fora dessa tecnologia em massa, porque aí ninguém mais consegue ler livro, ninguém mais consegue se aprofundar, ninguém consegue mais ir para lugar nenhum, porque todo mundo agora está viciado nessa coisa rápida. Inclusive os vídeos têm uma curva, né, que além de ter essa questão de a gente está trazendo espaço prosperidade, tudo. Agora a gente vai se aprofundar no marketing digital, a gente vai se aprofundar em lançamento, a gente vai se aprofundar nos programas que fazem e-mail marketing, né, no Elementor, em alguns programas que se trabalha com isso. Eu vou ver se eu trago parceiros. Na outra parte que eu vou falar, eu vou trazer um material muito legal, que é o site boot, que é aqueles programas que já respondem a pessoa quando ela entra na sua página, ela já vai te perguntando, e isso gera um banco de dados muito interessante, né? E a gente está aqui numa experiência legal também com fotografia, com outras áreas, eu vou trazer para vocês no outro espaço que a gente comenta sobre isso, né? O próximo livro, aí vamos lá, né? A gente vai trabalhar vamos voltar para esse foco aqui da questão da prosperidade, né? Salomão, o homem mais rico que já existiu. É da Sextante, né? Stephen K. Scott. Não sei o que é isso aqui, depois eu vou ver.
quem que é essa pessoa aqui? Ele vai trazer a vida de Salomão, né? No Antigo Testamento, Salomão foi colocado como rei com 12 anos de idade, né? E ele era o filho de Davi, com eu não sei falar direito o nome, daquela moça lá que Davi teve o erro dele lá, que acabou matando o marido dela. E o primeiro filho não nasceu, porque realmente veio de um pecado, tudo, né? O rei Davi, lembrando, né, que trouxe a Arca da Aliança, que preparou todo essa questão que hoje a gente tem sobre religião, né? Jesus seria um dos descendentes de Davi, segundo a palavra, né? E Salomão é um dos filhos que é desse fruto que não foi correto lá, Davi, com a esposa do guarda, né? Que estava em luta. E ele foi preparado, Salomão foi preparado para liderar o povo de Israel, são 12 tribos, e ele ficou por muito tempo sem guerras. Ele trouxe todo um conceito de prosperidade, e aí dizem as pessoas que se você ler os 30 provérbios de Salomão, você se torna muito mais próspero, tudo. Então hoje eu vou fazer um desafio da gente ler um provérbio por dia, né? Vamos ver um horário cedo aí, e no fim de semana eu junto os provérbios que foram falados todo dia, para a gente estar debatendo. Vamos estudar vamos voltar para esse foco aqui, sair um pouco dessa questão da mente, né, que foi importante. Espero que tenha ajudado aí, quem for ver esse material no futuro, possa estar aproveitando disso aí. Beleza? Então vamos ler Salomão, o homem mais rico que já existiu. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Espero ter ajudado aí.